A Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30 ao 32, nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse verso nos fala de um tema que é a amargura. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele nos mostra vários pecados de atitude e desenvolve um pouco mais aquilo que o apóstolo Paulo escreveu nos versos principalmente 26, que fala sobre a ira. A amargura refere-se a uma hostilidade arraigada que corrompe o ser interior. Alguém faz algo que nos contraria e aí começa a haver no nosso interior uma nutrição, uma disposição negativa para com essa pessoa que nos hostilizou. Isso é muito perigoso. É uma situação que aflora a nossa velha criação. E Paulo, aqui nesse capítulo 4, ele fala para nos revestir do novo homem, que é criado segundo a verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo fala para nos renovar no espírito. Então são características que nós temos que buscar, mas que muitas das vezes nos nossos relacionamentos ocorrem situações que ficamos com essas características que são apontadas neste verso 31. Amargura, ira, cólera, gritaria. Então são situações do velho homem que precisam ser retiradas. Paulo também fala em Colossenses capítulo 3, verso 19, para o relacionamento conjugal. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela. Então a amargura é colocada numa sequência: amargura, depois vem a ira e depois vem a cólera. A cólera é uma manifestação exterior. Ela também é explosiva de sentimentos que uma pessoa guarda no seu interior. A raiva e a ira, com frequência, levam as pessoas a um tumulto, e esse tumulto ele exacerba numa gritaria. Pessoas, um quer gritar mais alto do que o outro, e depois vem a maledicência.
que são blasfêmias. No caso da amargura, ela envolve um conflito corporal, e a cólera envolve um conflito verbal. E é difícil crer que um cristão possa agir dessa maneira, mas isso acontece, infelizmente, também com os cristãos, e por esse motivo, o salmista, ele nos recomenda aquele famoso Salmo do 133, no seu verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A amargura e a ira, muitas das vezes, são decorrentes de situações as mais triviais possíveis, situações infantis, situações no dia a dia, que levam pessoas a esse descontrole emocional. E essas situações que deveriam ser tão bem administradas pela maturidade, pelo amadurecimento na vida cristã, são capazes de destruir lares, são capazes de destruir amizades, relacionamentos, são capazes de destruir igrejas. Então o apóstolo Paulo está apresentando motivos pelos quais devemos evitar a amargura, por exemplo. O primeiro motivo que ele apresenta é que isso entristece o Espírito Santo. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas podemos entender pelos olhos espirituais que o Espírito Santo, ele fica triste. Por quê? Se nós somos cristãos e temos a consciência que o Espírito Santo habita dentro de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, e quando o nosso coração está cheio de amargura, de ira, o Espírito Santo fica triste. E eu pergunto nessa manhã, você gosta de ver o Espírito Santo triste ou de ver o Espírito Santo alegre? Podemos ver isso facilmente numa família. Os que são pais têm uma ideia desse sentimento quando tem mais de um filho e veem os filhos brigando em casa. Qual pai que gosta de ver os seus filhos brigando? Nenhum pai, nenhuma mãe tem um sentimento agradável de ver uma confusão entre os seus filhos brigando. E isso também acontece quando os cristãos brigam entre si. O Espírito Santo, podemos deduzir, ele encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, de alegria e de paz. Esses são os chamados frutos do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, que fala-nos sobre o fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em nossa vida quando nós obedecemos. O Espírito Santo
não pode nos deixar, porque o apóstolo Paulo diz aqui nesse verso 30, no qual estáis selados para o dia da redenção, até o dia da volta de Cristo, para nos levar ao nosso lar celestial. Mas não devemos entristecer o Espírito Santo. E podemos também dizer que o nosso pecado nessa área entristece ao Deus Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E com certeza, ele diz no verso 32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Se Jesus nos perdoou, que foi um preço muito maior, nós também devemos seguir o seu exemplo. E também podemos deduzir que essas características do velho homem, amargura, cólera, ira, também entristece a Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então aqui o apóstolo Paulo identifica de uma maneira muito específica a causa fundamental de uma atitude amargurada. Qual é a causa principal de nossa atitude amargurada? Nossa incapacidade, muitas das vezes, de perdoar. Quando não perdoamos, vamos criando um espírito rancoroso que dá espaço ao trabalho de nosso inimigo de nossas almas, que é Satanás, o diabo. E ele se torna um campo de batalha para os cristãos. Se alguém nos magoa, intencionalmente ou não, e não perdoamos essa pessoa, nós começamos a desenvolver uma amargura, e essa amargura ela vai endurecer nosso coração. Nosso coração vai se tornando um coração de pedra. E o profeta Jeremias disse que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Então, nosso coração tem que ser um coração sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, ao manuseio do Espírito Santo de Deus. Então, devemos ter um coração terno, um coração bondoso, mas, em vez disso, nós ficamos com um coração empedernido, duro, amargurado. Na verdade, não estamos magoando a pessoa que nos feriu, mas quem sofre o resultado disso somos nós mesmos. Nós é que ficamos amargurados. E a amargura no coração nos faz tratar os outros da mesma forma que Satanás os trata, quando nós deveríamos agir diferente. Devemos tratar as outras pessoas como Deus nos tratou. E em sua graça e bondade, Ele nos perdoou
e devemos perdoar também os outros. Não perdoamos para nosso próprio bem, apesar de sermos abençoados nesse processo, nem para o bem dos outros, mas sim por amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o grande exemplo, é isso que Paulo fala aqui nesse verso 32, na sua conclusão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele coloca parâmetros, modelos, ilustrações que deve ser na base de Cristo, não na base do que nós achamos mais justos ou não, mas através do Senhor Jesus Cristo. Aprender a perdoar e a esquecer é um dos segredos que devemos aprender na vida cristã feliz. Nós temos que aprender isso. É difícil. Nossa natureza, ela é muito dura, mas nós temos que lutar. É uma luta titânica contra o nosso eu. Assim devemos andar de modo puro, porque somos membros uns dos outros. Mas o inimigo, ele sempre vai estar marcando presença. Satanás, ele quer ocupar qualquer espaço para agir em nossa vida. Se não vigiarmos, ele se aproveita de certas circunstâncias em nossas vidas. Devemos compartilhar com os outros, devemos edificar uns aos outros e não devemos entristecer a Deus, porque, afinal, como diz no capítulo 2 de Efésios, nós fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos vivificou, nos deu vida, nos deu uma grande salvação que não nos custou nada, mas custou muito para o Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Portanto, nós estamos ressuscitados dentre os mortos. Então, por que viver ainda com características de pessoas mortas, no sentido da natureza humana, com amargura, com ira, com cólera, com gritaria, blasfêmias? Isso precisa ser tirado, é o que Paulo fala. Toda malícia, pessoa maliciosa, infelizmente ainda com malícia na mente, homens para com mulheres, mulheres para com homem. Isso é deplorável dentro, se realmente uma pessoa nasceu de novo, não é característica de uma pessoa que nasceu de novo, pensando maliciosamente, circunstâncias terríveis que mostram uma natureza humana decaída, aflorada, bem viva dentro de uma pessoa que se diz cristã, mas é só de aparência. O seu coração ainda possui
todas essas características do velho homem. Então nós precisamos, conforme o apóstolo Paulo nos orienta aqui, esse importante capítulo, dessa importante epístola, que tem como o seu tema principal que Cristo nos abençoou com toda sorte de riquezas espirituais nas mansões celestiais. Já não temos quase nenhuma ligação com este mundo, mas os nossos pensamentos devem ser tão somente nos lugares celestiais. Portanto, o Senhor Jesus nos diz o mesmo que ele disse para Lázaro, quando falou: Lázaro, sai para fora. Mas antes ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Aquelas vestes mortalhas, fúnebres, ainda estavam impedindo Lázaro de caminhar, de ir. E podemos ainda ter vestes do antigo homem, da antiga mulher, e precisamos retirar essas vestes antigas e caminhar com Cristo Jesus nesta nova vida que o Senhor veio trazer para nós, uma vida abundante, uma vida eterna. Isso tudo gratuitamente pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. Como está o seu sentimento? Você tem alguma amargura contra pessoas, contra situações? Então, nesta manhã, não entristeça o Espírito Santo. Se você foi selado um dia pela palavra da graça, o seu coração deve ser limpo, puro, não pensar mal de ninguém e ter sempre uma palavra de perdão. E como Paulo diz aqui, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, para que realmente os frutos do Espírito estejam profundamente abundantes em nossas vidas. É o que podemos extrair da gloriosa palavra do Senhor para o nosso comportamento, para o nosso caráter cristão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.